Bom, pessoal, nós vamos falar de fomento, vamos falar de programa de fomento. Eu acho que quem está aqui na plateia, e eu estava ali na plateia agora vendo as palestras e tal, e o que eu percebo é que a gente quer cada vez mais, e quem está aqui quer aprender e quer conhecer um pouco mais do que não conhece, e quer extrair muita informação e se inspirar. Então, baseado nisso, eu queria começar com a seguinte pergunta: o que é que o empreendedor que está sentado aqui, ou o estudante, pode ter de benefício dos programas de vocês? E o que é que em cada programa, e como é que ele acessa cada programa, e de que forma funciona cada programa? Por exemplo, no seu caso, que é o Rio de Janeiro, o empreendedor nordestino pode ter acesso ao programa ou é só local? Então, assim, eu queria começar por lá, pelo Felipe, para falar do Startup Brasil, e também nessa pegada, Felipe, de que forma eles podem ter acesso a esse programa de fomento. Legal. Obrigado, Kepler. Boa tarde, pessoal. Primeiro, sim, o Startup Brasil está aberto para empreendedores do Brasil inteiro, para startups do Brasil inteiro e também da região Nordeste. Ele tem, inclusive, aceleradoras aqui na região. A gente tem a aceleradora do César, lá no Ponto Digital. A gente tem a aceleradora do Cimatec, em Salvador, na Bahia. E a Startup, que está vindo aqui para Maceió também, para atuar aqui. Então, o programa Startup Brasil é para vocês. Por que acessar, né? E o que é que o Startup Brasil oferece? Geralmente o empreendedor ele pensa muito só no capital, né? Vou para o Startup Brasil para ter acesso a um dinheiro que vai me permitir desenvolver a startup. E o que é importantíssimo, as startups precisam desse capital inicial para se desenvolver, mas tão importante quanto o dinheiro, ou mais, é o apoio que a gente busca dar para o desenvolvimento dessas startups através da parceria com as aceleradoras. A gente tem aceleradoras no Brasil inteiro e, como eu falei, também na região Nordeste. E essas aceleradoras recebem cada uma das empresas, né, durante até um ano e oferecem para essas empresas um programa de aceleração que vai dar, basicamente, orientação para o desenvolvimento do negócio de vocês, espaço físico, então permitir que vocês trabalhem e tenham um espaço de trabalho e possam interagir com outros empreendedores, mentoria e acesso, enfim, a especialistas de mercado, acesso à rede de contatos dessas aceleradoras. Então, tudo isso é super importante para ajudar vocês a gastarem melhor, né, esse dinheiro e poderem, então, desenvolver essas startups de maneira mais assertiva. Márcio, de que forma o Sebrae se encaixa nessa história do fomento e desse impulsionar e desse suporte? Como é que o empreendedor pode acessar o Sebrae? Tem que ser via Sebrae? O que é que o Sebrae Nacional, você como instituição, orienta os regionais? E isso tem que ser feito via regional? E que tipo de apoio é dado diretamente? Legal. Mais uma vez, obrigado à organização do evento, pela participação, pelo convite à participação. Na verdade, diferente dos outros programas de fomento, o Sebrae não dá dinheiro para os empreendedores. O Sebrae trabalha com fomento ao empreendedorismo, e um trabalho que aí passa por capacitação, passa por inovação e passa por mercado. Então, são esses três pilares que o nosso programa de capacitação, o nosso programa de fomento ao empreendedorismo digital trabalha. Na prática, existe um projeto nacional que cria diretrizes para que todos os estados potencializem sua atuação junto aos empreendedores. Não são todos os estados brasileiros que têm, isso depende de uma demanda, mas aqui no Nordeste vários estados já têm esse programa e em sua maioria está alinhado a outros atores. Então a gente vê a Anjos do Brasil, Startup Brasil, vê o Startup Rio, o CID. Então vários Sebrais estão e devem estar sempre alinhados com isso. A gente é um dos atores do ecossistema e a gente depende de toda a participação do todo. Participar de um projeto do Sebrae, os estados são o ponto focal disso. Quem já tem projetos nos estados, é só ir ao Sebrae e fazer contato com as pessoas. Quem não tem, o Sebrae ele está aí para fomentar o empreendedorismo, para promover a competição das micro e pequenas empresas. Então, busquem isso junto aos Sebrais. A gente precisa de demanda para que possa trabalhar, precisa da movimentação dos empreendedores para que isso aconteça. Então, existe uma abertura muito grande. Eu faço aqui o convite para quem não conhece os projetos do Sebrae, que procurem o Sebrae
da sua região vejam o que está acontecendo, muita coisa já está acontecendo. A gente tinha 4 projetos em 2013, esse ano já 12 estados estão aderindo. Então, procurem, busquem informações, entrem no site e participem dos projetos. Para startups, né? Projetos específicos para startups. Bom, o CID, lá de Minas, ele começou, acho que está na segunda etapa, segunda rodada. E o CID, ele trouxe para o mercado, o CID nasceu antes do Rio, não foi? O CID trouxe para o mercado uma pegada um pouco diferente, eu acho que do governo, ou do escritório do governo, não sei como é que é a entidade, ou é o Secretaria de Desenvolvimento, enfim. O governo entrando diretamente no sistema, no ecossistema empreendedor e atuando, montando uma estrutura, montando um coworking, E isso deu o que falar. Todos nós que trabalhamos no ecossistema falamos sobre isso e o ambiente lá é muito bacana. Então, eu queria que você falasse sobre isso e dizer também quando é que vocês vão abrir. Vocês acabaram de fazer uma rodada, quando é que é a próxima, quais são as etapas e como eles podem acessar o CID e, enfim, contar um pouco da história. Bom, primeiro agradecer ao Geraldo pelo convite. Fico muito feliz de ver que o ecossistema do Nordeste florescendo. Conversei ontem com o pessoal da Paraíba, gostei bastante. Vocês estão de parabéns. Bom, pela pergunta do João, qual foi o objetivo de criar o CID há um ano atrás? O governo de Minas viu, eu acho que todos os governos passam por isso, de exportação líquida de cérebros. A gente forma muitos profissionais qualificados em Minas e eles não ficam em Minas porque não tinham uma oportunidade como o CID. Então, o CID surgiu para ser o melhor programa de aceleração de ecossistema e startups do mundo, posicionando Minas Gerais como o melhor polo de empreendedorismo tecnológico da América Latina. E aí, há um ano atrás, quando o governo decidiu fazer isso, a gente estudou vários caminhos para fazer e fazer o mais rápido possível. A gente começou o estudo em fevereiro, quando era em novembro do ano passado, a gente já estava com a casa pronta, com uma turma sendo acelerada em dezembro até junho, e agora entra a segunda turma em maio e vai até novembro. E já completando a pergunta, quando que vai ser a terceira turma? A gente gostaria de abrir uma terceira turma para se inscrever via o site do cid.mg ainda esse ano. Então, fiquem atentos, assim que abrir vocês vão ser comunicados. E o que é o CID? O CID é muito mais do que uma aceleradora de startups, que tem 40 startups no coworking que o João Kepler foi lá conhecer, que é muito bacana. Quem quiser, acessa o Facebook, tem várias fotos, bem legal. Eu adoro trabalhar lá. Pena que eu não trabalho lá todo dia, trabalho na cidade administrativa. Mas o CID dá até R$80 mil por startup, de 2 a 3 participantes, para 40 startups do mundo inteiro. Não quer dizer que seja de Minas ou do Sudeste, é do mundo inteiro. Hoje a gente tem mais de 8 nacionalidades, a próxima turma vai ter 15 nacionalidades, 14 mulheres, Ana. Então, tá legal. Tem uma startup só de mulher lá. Cabe na mala? Cabe na mala, é só de mulher, das meninas do Rio. E elas só contratam mulheres também. Bem interessante. Então, eu faço convite de vocês conhecerem. É bem legal. E o CID não fica restrito a só Minas Gerais e a só o coworking nosso lá. A gente tem como objetivo fomentar o ecossistema todo do país. Então, tem canais de conhecimento. O CIDcast foi lançado ontem com aulas para empreendedorismo. Tem o blog e tem os nossos contatos. Tem os próprios empreendedores, o Paulo é um deles. Podem acessar, podem conversar com os empreendedores do CID. São bem abertos para melhorar o ecossistema do Brasil. E melhor para falar por você são os empreendedores que falam do CID, né? Eles têm uma paixão quando falam do ambiente lá, é muito interessante. Mas eu queria, antes de falar aqui com o Otacá, do Startup CID, ou Startup Rio, na verdade, nós temos aí 2 estados aqui, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro, Aécio Neves e Dilma, né? Então, eu queria saber o seguinte, como é que o Startup Rio está se destacando, o que é que ele pretende fazer, como é que está sendo essa rodada e o que é de diferente, porque ele te provocou, ele disse que quer ser o melhor programa do mundo, né? O estado dele tem que ser o melhor, tem que ser o centro. E o Rio de Janeiro sempre gostou de ser a maravilha, aquela coisa toda. Eu quero saber como é que você vai correr atrás disso, ou se você já passou.
É uma provocação, vamos lá. Bom, boa tarde. Obrigado, Geraldo, pelo convite. A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio te agradece. E te dá boas-vindas para junho, no Rio de Janeiro. Vamos estar juntos lá no Centro Sul-América. Eu fiquei por último para falar, né, João? Então, acaba que é um pouco repetitivo, porque o programa do Startup Rio ele faz parte dessa tríplice hélice, que é governo, academia e mercado. Então, acho que o DNA de todos nós aqui, incluindo o Sebrae, é parecido, né? É estimular, é fomentar, é articular e o papel do Estado sendo cumprido, né? O Estado não está sendo bonzinho, ou a Dilma, ou a Aécio. Acho que o nosso papel como coletor de impostos é voltar isso para a sociedade e está sendo muito legal essa iniciativa que faz parte do programa TI Maior, que é federal, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia, e as secretarias de Estado estarem desmobilizando e fazendo esse dinheiro realmente ir para pesquisa e desenvolvimento. O programa Startup Rio ele é bastante similar ao CID, né? Nós somos, acho que, os únicos do Brasil que somos pré-aceleração. A única diferença, eu acho que no meu você tem que morar no Rio. Então, ele já roubou umas cariocas para Minas, mas tudo bem. Mas, assim, a pegada é a mesma, gente. A pegada é dinheiro, mas não só dinheiro, como foi colocado aqui muito bem, até pelo Maurílio, eu gostei bastante da palestra dele, que deixa muito claro que o dinheiro não é tudo e nem só o time, né? É a execução. Então, a ideia não vale nada ou não vale nada ainda. É que uma execução mal feita pode matar uma ótima ideia, né? Você tem um coworking também, uma estrutura para receber todas as startups? Pragmaticamente, o que o programa é? Ele é um programa de capacitação, gestão e financiamento a fundo perdido, né? Então, é subvenção, são R$100 mil para 50 ideias, né? Por isso que o CID também é ideia, né? Então, são ideias. Você vai validar a sua ideia no coworking do Estado, que vai pertencer às 50 ideias. Cada ideia pode ter até 3 participantes, então é um espaço de 1.000 metros quadrados para 150 empreendedores, com gestão e capacitação das aceleradoras. Então, as aceleradoras do Rio de Janeiro estão ajudando no programa de gestão, no company building, né, que é a gestão do produto, validação. O Sebrae está nos ajudando com treinamento, né? Então, o Estado entra com todo o espaço de coworking na Rua do Catete, que era o antigo prédio da Uni, que foi reformado, e R$100 mil para 50 ideias. Ao longo de um ano, a gente espera que, de contrapartida, venha a criação de empresas no Rio de Janeiro. Após isso, né? Mas em qualquer lugar do mundo também? Ou só do Rio de Janeiro? Não, pode participar gente do mundo inteiro, mas tem que vir morar no Rio. Então, o que a gente está melhorando desse primeiro edital, que foi agora no final do ano passado, para o edital que vai sair agora em julho, agosto, que é o segundo edital, que é o edital 2014. A gente não tem bolsa, quando o CID tem bolsa, que é o famoso Survival Money. Então, a gente não conseguiu desenrolar isso juridicamente a tempo. Eu acho que basicamente é isso. Bom, pegando o gancho que você acabou de falar, do Survival Money e tal, e que o Startup Brasil ele tem esse apoio porque ele pluga as aceleradoras dentro do programa e não só o dinheiro do programa, mas o dinheiro do survival da aceleradora ajuda bastante a startup. Mas eu queria aproveitar e perguntar o seguinte: qual é a importância do investidor anjo no processo, na visão de vocês, para o ambiente de vocês, não para o mercado, mas olhando uma startup que tem um investimento anjo é importante ou não, e também a educação empreendedora, do tipo, poxa, uma aceleração, uma pré-aceleração e tal, isso ajuda ou não? Lá no CID, por exemplo, vocês fazem todo esse processo. Então, eu queria saber, entender em cada um o que isso agrega ou não, ou é conflitante com o trabalho de vocês. A gente podia fazer assim de volta agora. Bom, eu acho que é complementar. O papel do Estado ali é fomentar pré-aceleração, o que a gente chama de ignição, né? O ignition, e depois entregar para o mercado. Então, faz parte da tríplice hélice, né? PPP, é uma parceria público-privada. A gente dá ignição com dinheiro, com espaço, com acesso a mentores, desenrola na prefeitura, a gente ajuda com tudo que a gente consegue enquanto Estado, mas depois entrega para o mercado. Então, é importante que o mercado esteja organizado entre seed money, angel money, aceleração, e a gente não se intromete nessa parte. Mas eu acho que é essencial para dar tração. Mas, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, está organizado nesse sentido? Você tem anjos, você tem aceleradores, você tem todo um processo, tudo montado no ponto de vista do Startup Rio? Na década de 90, o Rio teve um esvaziamento muito grande do mercado financeiro, né? Que era lá, foi todo para São Paulo. Só que nos últimos 5 a 10 anos, a gente viu que voltou muito venture capital
e Private Equity para o Leblon ali. A gente até brinca, diz que esbarra, tropeça, igual no Vale do Silício. E tem uma matéria do Jornal Globo, de uns 6 meses atrás, mostrando geograficamente onde eles ficam, que eles administram 100 bilhões de reais em dinheiro que é colocado em carteira. Então, eu acho que esse mercado está maduro. O que eu acho que está num momento de ponto de inflexão, pelo menos no estado do Rio, é justamente quando entra quem. Será que é cedo para o anjo? Será que o anjo quer esperar a aceleradora? Não quer? E essa parte a gente fica de fora. A gente quer gerar capital humano e ideia validada para depois o anjo e a aceleradora não pegarem um projeto muito, muito verde ainda. Bom, começar pelo processo de aceleração. Conversava hoje com o Paulo mais cedo, quando eu estava tendo os pitches aqui no demonstration, e ele falava comigo quanto que a aceleração é importante para mudar o Paulo de um ano atrás, quando estava aqui em cima, e depois do Paulo contracto durante os 3 meses do Seed e a evolução. Então, a aceleração do Seed, ela é bem hands-on mesmo. O Paulo tem, e todas as outras startups que estão no Seed, tem acompanhamento semanal, com Lean Launchpad, metodologia de aceleração, todas as 40, então é um desafio enorme. Imagina, aceleradoras comuns aceleram 10, 5 empresas, imagina como é que é acelerar 40 empresas ao mesmo tempo, com estágios diferentes. A gente coloca a aceleração bem próxima do empreendedor, dá aula, chama ele para a cadeira, vem aprender sobre contrato, vem aprender sobre growth hacking. O Kepler mesmo vai lá, já passando para o próximo assunto, o Kepler vai dia 19 em Minas Gerais, dar uma palestra sobre investimento anjo. O objetivo do CID é fomentar o ecossistema todo, não só as startups. Então, o próximo passo é aumentar os investidores anjos em Minas Gerais, para que eles invistam nessas startups que passaram pelo CID e essas startups continuem em Minas Gerais e tenham sucesso. Investidores anjos é uma parte do processo muito importante. É o próximo passo das startups que saírem do CID, com certeza. Então, na sua visão do CID, o investidor anjo ele é muito importante no próximo passo. No próximo passo. E no passo anterior, por exemplo, quando a startup já entra com o investimento, isso tem alguma influência, não? Na visão de vocês? Quando a startup já entra no CID com investimento, a gente não pega startup que foi investida anteriormente por investidor anjo. Então, é mais por um outro programa, igual o Startup Chile, ou então tenha tido investimento de bootstrapping. Investidor anjo, eu acho que não tem nenhuma ainda. Agora começam a ter, mas porque é bem early stage. E é bem importante que é o próximo passo. E aí depois, talvez, ou uma aceleradora ou um investidor anjo, e algumas já vão sair de lá ao ponto de procurar venture capital. E aí eu faço o convite, o Demo Day do CID vai ser dia 29 de maio, em Minas Gerais. Vou mandar o convite para alguns aqui. Vou pedir para o Geraldo replicar também, e já faço o convite para conhecerem as nossas startups. Passar para Bom, eu vou na linha da complementariedade. Eu acho que se a gente tiver as organizações e tudo isso bem arrumado, isso vai para frente. Eu acho que quando a gente fala de programas como o Startup Rio, como o CID, como o Startup Brasil, a gente naturalmente cria vitrines. Então, você cria ambientes de inovação onde as pessoas vão buscar. Então, naturalmente, vai o Sebrae, vai a Apex, vai investidores, vai... Então, tem-se a parte de mercado ela é muito ativada com isso. Mas eu acho que o principal desse... Alô? Oi. O principal desse processo é a coisa da experiência que o Juliano está falando. Da entrada do Paulo antes e depois da aceleração. Eu acho que todos esses ambientes de inovação estão muito ligados à educação empreendedora, a colocar o pé no chão. Acho que quando a gente está... Eu já conversei com vários empreendedores que são empreendedores que só tiveram experiências de público em desafios de startup. E quando você entra realmente no mercado, você entra numa aceleração dessa, mesmo sendo um dinheiro de subvenção, a fundo perdido, você tem uma cobrança, você tem busca de resultados, você começa a levar aquilo como um objetivo de vida e como uma empresa realmente. E quando você é colocado dentro de um ambiente desse, que se torna vitrine, naturalmente você tem que estar melhor no dia seguinte, no outro dia você tem que estar melhor, no outro dia você tem que estar melhor. Então você cai na realidade de que isso é empresa, que isso é gestão. Uma coisa que a Maria Rita falou antes aqui é gestão. Startup é uma empresa. Queira ou não queira, seja diferente ou não, mais fácil ou não, quando for chegar no finalmente ali, vai ser tudo empresa. Então, essa preparação e essa complementaridade do serviço, eu acho que é super interessante. Legal, bom. Sem querer chover no molhado da complementaridade,
O anjo, acho que ele é fundamental por uma série de razões no processo de desenvolvimento de uma startup e, de novo, não só pelo dinheiro, né? A gente teve várias palestras aqui sobre investimento anjo que mostram essa importância. No caso do Startup Brasil, a gente tem várias empresas que já chegam no Startup Brasil com investidor anjo. Só para dar um exemplo, a CrowdMob, que é daqui, de Alagoas, tem você já como um dos investidores e já tinha lá no momento que eles se inscreveram. A gente tem vários casos e a gente vê isso com muito bons olhos, porque isso mostra que aquele negócio já teve uma validação inicial, né, ou já foi capaz de convencer pelo menos o investidor inicialmente para chegar no programa. Acho legal aproveitar essa deixa para a gente dizer que esses programas todos eles têm fases ou momentos da vida da startup específicas, né? Então, para o Startup Brasil, a gente busca empresas que precisam, inclusive, já estar formalmente constituídas. Tem que ter CNPJ, embora a gente não exija, como é um processo muito competitivo, 90% das empresas já têm um produto rodando. Então, esse é o perfil do Startup Brasil, e essas empresas já vão para um processo de aceleração dentro dessas aceleradoras. Se você ainda não está na fase de ter um produto já desenvolvido, de ter uma validação inicial, existem programas como o CID, como o Startup Rio, que apoiam projetos na fase de ideia, né? Não precisa ter nem CNPJ ainda. Então é legal vocês entenderem a diferença desses programas para poder saber que programa procurar. E a gente espera, seria ótimo ter programas que saiam do Startup Rio, saiam do CID e venham para o Startup Brasil, porque aí a gente também está apoiando de forma complementar. E aí eu acho que tanto o governo, quanto aceleradoras, quanto o Anjo, são super importantes nesse processo. No caso do Anjo, geralmente a empresa recebe esse investimento antes de entrar, mas a gente tem alguns casos também de empresas no Startup Brasil que estão negociando com o investidor anjo agora, durante o processo de aceleração também. E acontece também do caso, está no Startup Brasil e também e já entra na aceleradora, obviamente, né? Então, e acontece também do contrário, né? Sai do processo de aceleração e aí aplica para o Startup Brasil também. Tem esse caso e vai para outra aceleradora, não é assim? Na verdade, o programa Startup Brasil agora, nesse próximo edital, que vai sair no começo de maio, para quem quiser... Olha aí a oportunidade, pessoal. Então, começo de maio abre a seleção, né, agora para a terceira turma do Startup Brasil. Para participar, as empresas elas não podem ter sido aceleradas antes ou ter participado de algum processo de aceleração em alguma das aceleradoras habilitadas lá pelo programa. Tá, no caso lá no CID, por exemplo, do Paulo, ele aplicou para Plug and Play, então é diferente um pouco, então pode, né? Sim. Bom, eu queria que ficasse com você o microfone para a gente voltar daí para cá. Eu queria lembrar que há bem pouco tempo atrás a gente percebia no mercado uma geração de planilheiros que pensavam em subvenção econômica no sentido de buscar dinheiro a fundo perdido em bancos, BNDES, Banco do Nordeste, etc. E ficavam gerando aqueles concursos, tipo concurso, ficavam aplicando, aí depois faziam outra planilha para pegar mais recursos, a mais aporte e tal e tal. A gente isso não está mais acontecendo, assim, não acontece bastante. Eu ouço pouco falar disso. Até porque a subvenção econômica que você acabou de falar é uma subvenção econômica diferente, né, que ela obriga algumas coisas, alguma situação, você tem que estar dentro e tal. Como é que você está vendo isso? Isso está acontecendo mesmo isso ou é apenas uma impressão minha? Ótima pergunta, João. Eu acho que até o Maurílio deu um depoimento muito legal na palestra dele, quando ele conta que ele pegou dinheiro de subvenção algumas vezes e no final conseguiu desenvolver tecnicamente um produto bacana, mas que não atendia uma demanda real do mercado. Eu acho que isso aconteceu muito historicamente na primeira fase de fomento público, porque ele foi feito como uma evolução dos órgãos que financiavam a pesquisa acadêmica. E a pesquisa acadêmica, enfim, ela tem o objetivo de desenvolver conhecimento e ela está muito focada na questão técnica e tecnológica, né? Então, produzir inovação do ponto de vista do produto. E aí, quando esses órgãos começaram a financiar o processo de inovação empresarial, a perspectiva ainda era muito técnica. Então, a gente teve muitos projetos sendo financiados sem o aspecto de mercado, de negócio, de cliente tão forte. O próprio Startup Brasil, ele representa um pouco a evolução desse modelo, na medida em que a gente traz para o jogo o lado privado, representado pelas aceleradoras,
Então, é uma PPP também, uma parceria público-privada. Tem uma banca, né, do governo, do CNPq, que avalia os projetos, tecnicamente, também do ponto de vista de negócio. E para que essa empresa receba os recursos, ela precisa ser aceita também por uma aceleradora, que é privada, que vai investir recursos dela também naquela empresa e que vai ter uma participação acionária. E a única forma da aceleradora ter de volta esse investimento é com o sucesso desse negócio. Então, ela avalia do ponto de vista de mercado. Isso faz com que a gente tenha projetos com mais chance de sucesso no mercado, né? E, ao mesmo tempo, tem o suporte direto das aceleradoras para o desenvolvimento desses projetos. Eu tive a oportunidade de vivenciar durante muito tempo e conhecer projetos de subvenção que acabavam indo numa direção errada, não por má fé ou por qualquer coisa, mas simplesmente porque não estavam olhando para o mercado. Eu acho que a gente, mudando a direção, a gente consegue melhorar esse processo, e eu tenho visto isso em várias esferas dentro de programas de apoio público, né? Bom, eu acho que é isso, é uma evolução natural do mercado. A gente, no Sebrae, a gente recebia algumas demandas nesse processo também de como obter financiamento, como participar desses editais, das chamadas públicas. Eu acho que hoje o empreendedor tem muito mais informação, está muito mais preparado. Ele já existem experiências de pessoas que pegaram investimento que não deram certo, o Maurílio é um deles aqui, e que já começa a comentar isso roda numa rede muito fácil de empreendedores. E eu acho que quanto melhor preparado e sabendo um pouco dessa coisa dos momentos, isso era importante, essa coisa do momento que você está vivendo e o momento que você pode pegar. Geralmente esses editais, eles não tratam muito isso de uma maneira muito clara. Então ele é um edital aberto, como tem que ser uma chamada pública, e acaba pegando pessoas em momentos complicados e que não têm aquele objetivo real e acabam fazendo alguma coisa e ficam presas por aquilo. Eu acho que isso tende a diminuir, não tende a acabar. A gente tem linhas e linhas. Isso também não significa que não se deve pegar e acessar essas linhas de financiamento. Eu acho que você tem que pensar muito bem e se planejar bastante. Acho que o planejamento nesse sentido é muito importante, e a gente tem N atores para te ajudar. Então, além dessas linhas, é muito bom que tenham aceleradoras, que tenham programas de fomento, que te dê uma liberdade um pouco maior de fazer isso. O foco não é só o dinheiro, acho que essa é a grande diferença. E o CID nesse processo? Olhando o mercado, mudou completamente? O que você pode agregar nisso que está falando? Bom, pegando carona no que o Márcio falou, o dinheiro, quando a gente pensou no CID, a gente pensou que o dinheiro era apenas algo higiênico. A pessoa teria que ter para ela não preocupar com mais nada e poder preocupar com a sua empresa. Acho que os governos aprenderam que dinheiro somente não geraria empresa de sucesso, e aí, por isso que a gente trouxe o processo de aceleração para levar a empresa o mais rápido para o mercado, para testar os seus clientes, para testar seu modelo, para não ficar investindo em empresas que vão ficar incubadas, né? Vão viver artificialmente. Então, esse é o objetivo do CID, fazer com que a empresa, se ela for chocar na parede, que ela choque mais rápido e com menos dinheiro, para não desperdiçar e não ter empresa zumbi por aí. Então, mais do mesmo lá no Rio. A FAPERJ, que é a nossa fundação de amparo, né, que desmobiliza os recursos, ela tem um orçamento no Rio de Janeiro de 450 milhões de reais por ano, que é 2% do ICMS do Estado, para fomentar pesquisa e desenvolvimento. A gente está num movimento muito forte há 8 anos, estamos no 8º ano, né, para justamente começar a desengessar, a que esses fomentos fiquem mais produtivos e menos artigo, né? Nada contra a academia, mas eu acho que tem que equilibrar. E só para dar um item novo, eu acho que a lei da inovação permite, né, que o acadêmico se licencie durante um tempo para fazer uma pesquisa que talvez possa ser até sócio daquele invento dele, e se não der certo, volte para a academia. Então, a gente não quer obrigar nenhum pesquisador a abrir mão do salário dele, mas a gente não quer que ele também só escreva artigo. Então, o Startup Rio é um primeiro, e tem outros editais que querem dar esse tom mais mercado para a FAPERJ, né? Bom, a gente está indo para o final, estamos encerrando aqui agora, mas eu queria plantar uma coisa que eu venho pensando muito. Eu participo muito de Startup Weekend como mentor, palestrante, sou convidado de vários, e acho que é um processo fantástico esse final de semana de fomento ao empreendedorismo e tal, muito bacana.
O que acontece é que, no final, as vencedoras, ou os grupos formados, eles ficam meio assim, sem rumo, não é? E são muito sócios e tal. Eu queria plantar com vocês, eu queria, depois a gente expandir até com o Tony aqui, talvez depois. O que a gente pode fazer por esses novos negócios que acabaram de surgir, que muitos deles fazem sentido? O que a gente pode ajudar? O que a gente pode impulsionar esses meninos e apoiar para que esses grupos se transformem em negócios? Então, eu sei que você tem um farm lá, mas eu queria plantar isso, eu queria algum comentário de vocês e as considerações finais. Eu vou ficar te devendo uma resposta de bate-pronto, mas a gente conversa depois e a gente tem o maior interesse em tornar um movimento nacional, né, não só estadual. Inclusive, a gente já está combinando de fazer reuniões, o Brasil, o CID, Rio, para justamente fazer benchmark, trocar, para ver o que a gente consegue dar tração nacional. Uma consideração que eu deixo, que antes de trabalhar no governo, eu estou há 1 ano na secretaria como assessor lá do secretário, mas eu sou empreendedor, trabalhei em multinacional 20 anos e há 2 anos eu saí e fui empreender. Então, eu tenho uma startup também, que não tem dinheiro nenhum do governo, infelizmente, mas a gente conseguiu anjos. E uma coisa que eu queria deixar de recado para todo mundo eu adorei os pitches hoje, tem 2 que, se eu fosse anjo, eu botaria. Claro, tem que aprofundar mais, eu vou brigar com o meu amigo Albuquerque, mas, enfim, faz parte do jogo. E o que eu acho interessante é o seguinte, a gente não ficar preso ao copycat, né? Que é um mal aí de TI. A gente olhar alguma coisa que deu certo lá fora e querer tropicalizar. Problema nenhum, mas a gente pode ser mais criativo. O brasileiro é muito criativo. Então, a minha startup mesmo é um copycat da Amazon. Tá bom, tá dando dinheiro, mas assim, no fundo, não é uma inovação, entendeu? É uma cópia brasileirada. Então, é uma provocação e eu acho que sim, dá para inovar aprendendo com técnicas. Mais uma vez, citando o Maurílio aqui, como ele disse, né? Quando ele olhou o caso da Eduz, que por acaso está no Startup Rio, né? É uma das nossas pré-aceleradas lá, ele levantou uma demanda de um mercado já existente, né? Então ele não teve a epifania. Acho que existem esses 2 lados, mas é que não deixem de sonhar, gente. Vamos tentando. E na minha época, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não tinha empresa júnior, não tinha Fomento, não tinha Sebrae. Acho que tinha o Sebrae, mas não acessível assim como está hoje. Então vocês têm muita Sebrae sem oportunidade. porta USB, né? O Sebrae naquela época não tinha porta USB. Por aí, né? Então hoje está mais fácil, sim. Acho que os desafios são maiores, muito mais concorrência, muito mais rápido, mas é mais fácil de tentar. Então não deixe de tentar. Bom, a pergunta sobre o que fazer com as startups que saem do Startup Weekend, em questão de conteúdo, o CID quer se tornar referência em conteúdo para startup, para empreendedores tecnológicos. Então, se as pessoas que saem ou estão aqui, ou saem de um Startup Weekend e precisam de conteúdo, precisam aprender mais para empreender, podem acessar o CID, podem procurar o CID, pode procurar os empreendedores do CID para ou mentorar vocês, ou acompanhar vocês durante o processo de desenvolvimento do produto. E, finalizando a fala, eu acho que a gente vai ter um ecossistema brasileiro melhor quando mais iniciativas como essas que estão no palco surgirem e elas conversarem igual a gente conversa, para fazer com que o ecossistema brasileiro vigore realmente. E nunca percam sonhos. Sonhem grande. E se falarem não para vocês, abaixem a cabeça. Eu escuto outro não, abaixem a cabeça, aprendam, voltem. O CID foi assim, falaram vários nãos para a gente, desde o começo. O Silvio Meira mesmo, aqui do Nordeste, falou que ia dar merda, que não era para a gente fazer. Hoje está lá, está doido para ir lá conhecer o CID. Então, abaixem a cabeça, voltem para o papel, vê o que pode melhorar, ergam de novo e seguem em frente. É isso aí. A gente, no Sebrae, a gente tem buscado cada vez mais o desenvolvimento do ecossistema. A gente entende que fomentar o empreendedorismo e preparar melhor os empreendedores, ele tem que estar sendo sustentado por outras ações. Então, eventos como o Weekend e como outros eventos, eu estou indo amanhã para Curitiba para acompanhar o Startup Pirates, que é uma metodologia que veio de Portugal e que está sendo implementada lá. Então, toda e qualquer iniciativa que tiver em prol do empreendedorismo, o Sebrae tem apoiado e tem apoiado fortemente. Hoje, o Weekend é um dos eventos muito apoiados pelo Sebrae. A gente está participando de quase todos. E o que da questão é como acompanhar. Então, a gente, toda vez que participa do Weekend, a gente tem uma palestra de interação dos programas do Sebrae, do que o Sebrae faz. Muitos ganhadores do Weekend ganharam participação em Pretec, que é um
um produto do Sebrae, mas isso também está aberto a todos os empreendedores. E a gente tem buscado cada vez mais colocar na pauta de discussão das startups a questão do conhecimento, a questão da capacitação, a questão da busca de informações, e que eu acho que fica como palavra final aqui minha. Acho que busquem informações, participem cada vez mais de eventos como esse. A gente está no evento em Alagoas e acontecem alguns eventos em Alagoas, acontecem muitos em São Paulo, aqui no Nordeste cada vez mais. Então, participem o máximo que vocês puderem de eventos como esse, não só para conhecimento, mas para networking. Conversar com o pessoal aqui é muito importante, muito interessante. Legal. Bom, acho que o que eu posso dizer para a gente formar realmente um ecossistema que funcione, a gente precisa crescer tanto em qualidade, ter melhores empresas, e em quantidade, né? E ao crescer em quantidade, a gente cresce em qualidade por tabela. É uma pirâmide, né? Eu trabalho a base com eventos como o Weekend, com ações de conteúdo, como o Cid está fazendo, como estava aqui Sandra da PEGNI, que tem lá uma série de colunas e informações. Eu acho que o legal é que essas informações estão disponíveis, estão na internet, vocês podem buscar, podem procurar, podem participar de evento, e aí fazer um weekend, de repente essa empresa dá certo, vai para o Cid, vem para o Startup Brasil, consegue um investidor anjo, e assim vamos. Acho que a gente precisa de algumas ações para começar a fortalecer um pouco mais a nossa base, né? Hoje, acho que a gente pode dizer que temos um ecossistema no Brasil, com muito ainda para avançar, mas que já tem ali a sua pujança, né? E eu acho que um elemento importante para a gente trazer como próximo passo é envolver a formação e a educação empreendedora mais na base, né? Então, acho que a universidade tem um papel importante de começar a levar esse conteúdo para o jovem cada vez mais, e aí a gente começa a ter mais empreendedores, né? E aí sim ter um ecossistema mais forte. Um outro ponto que eu acho bacana de dizer é que ecossistemas fortes, eles têm ciclos que se completam. O empreendedor de ontem vira um investidor anjo de amanhã, né? de hoje. Então, quanto mais a gente conseguir fazer esse ciclo funcionar, quer dizer, fazer empreendedores terem casos de sucesso, ganharem dinheiro e devolverem um pouco para o mercado na forma de investimento, de mentoria, o que eles tiveram, a gente vai começar a ter um ciclo virtuoso também no Brasil. Então, eu acho que a gente nunca teve um momento tão bom para empreender. Eu estou há 16 anos nessa estrada, e da minha época também a gente não tinha muitos dos apoios que vocês têm, então aproveitem, corram atrás. Acho que quem move toda essa roda aqui é o empreendedor. Tudo isso aqui existe para poder ajudar o empreendedor a tirar as ideias do papel e realmente resolver problemas. Então, a liderança disso está com vocês. Vocês são os protagonistas dessa história. Então, assumam esse protagonismo, cobrem a gente Sebrae, a gente governo, a gente investidor, para que esse ecossistema funcione e também exerçam o papel de vocês. Ecossistemas fortes no Brasil têm tido um papel forte de liderança dos empreendedores. Aqui em Alagoas tem o Sururu Valley, em Recife a gente tem os grupos de empreendedores lá. Se organizem e troquem entre vocês, porque é isso que vai fazer esse ecossistema girar cada vez mais e crescer, né? Bom, simbora trabalhar, buscar resolver cada vez mais problemas relevantes para que a gente tenha um ecossistema cada vez mais forte no Brasil. Bom, muito obrigado. Eu sei que não é fácil, a agenda de vocês é complicadíssima. Acho que vocês agregaram muito valor ao evento, esse painel foi importante. Quero agradecer ao evento pelo convite de moderar, ter a honra de moderar esse painel e dizer a vocês assim, que Alagoas agradece, o secretário está muito honrado de ter todos vocês aqui, e essa juventude, tenho certeza que está inspirada para fazer acontecer e para realizar. Muito obrigado.